Boa noite a todos. Me chamo Pedro Henrique Farias e o que estarei contando a esse canal é algo que perturbou a minha vida por muito tempo. Eu e minha família sempre tivemos uma vida tranquila, nada diferente de outras famílias. Meu pai todas as manhãs arrumava suas coisas e garrava a estrada, destino ao seu trabalho. E minha mãe era dona de casa, sempre muito cuidadosa, comigo e meus irmãos. Como disse, nossa vida era tranquila, mas nem sempre foi assim. Certo fim de tarde, depois de fazer o caminho da escola até a nossa casa, tão logo entrei, vi meu pai e minha mãe assentados no sofá da sala. Estavam conversando. Minha mãe parecia um tanto surpresa e ao mesmo tempo assustada. Ver meu pai àquele horário em casa não era comum, pois geralmente ele chegava do trabalho quando era próximo às 8 da noite. Foi então que eles me chamaram e meu pai pediu para que eu me assentasse e começou a me explicar que teríamos que nos mudar. Ele falava que a empresa que trabalha estava terminando de montar alguns equipamentos em outra cidade e tão logo isso acontecesse, teríamos que nos mudar para essa cidade. Minha família acreditava que o fato de meu pai se tornar o responsável por essa empresa poderia trazer benefícios à nossa família, e isso também poderia vir a facilitar as nossas vidas. Mas foi totalmente ao contrário de tudo o que pensávamos. Depois de fazermos uma viagem muito longa, chegamos a tal casa que a empresa tinha alocado para nós. De início, a primeira coisa que vimos é que teríamos muito trabalho a fazer. O mato que tomava conta de todo o terreno fazia com que boa parte da casa sumisse em meio ao mato alto. Também teria que ser feita algumas reformas na casa, pois boa parte da madeira que fazia a fachada da casa estava podre. A casa por dentro era boa, os cômodos eram grandes, os quartos ficavam no andar de cima e tinha um grande porão onde minha mãe falava que iria montar a sua lavanderia. Depois de algum tempo ajeitando nossas coisas e a casa ter ficado da forma que a minha mãe queria, começamos a ter a nossa vida novamente. Meu pai já tinha voltado a trabalhar e a empresa ficava a algumas quadras de nossa casa. Certa noite, depois de terminar meus afazeres, resolvi tomar um banho. Tão logo fiz isso, subi para meu quarto e me deitei. A janela do meu quarto estava aberta e eu conseguia sentir o cheiro que o vento trazia da mata. Não demorou muito para que eu pegasse no sono. E foi então que tudo começou. A partir daquela noite eu comecei a ter pesadelos. E em meus pesadelos, eu via sombras assentadas ao meu lado da cama. Essas criaturas não tinham forma nem expressão. Possuíam somente a silhueta de uma pessoa. Seus olhos eram amarelados. Também possuíam seus dedos finos e muito compridos. Todas as noites essas coisas apareciam para mim em meus pesadelos. Preferi não comentar nada com a minha família. Mas foi então que algo muito estranho aconteceu em uma noite. Essas coisas apareceram para mim, e no meu pesadelo elas tocavam o meu rosto. Eu me via andando pela casa, e essas criaturas me chamando. Eu conseguia ouvir também uma voz que me chamava, e essa voz era da minha mãe. Parecia que eu estava dentro de um túnel muito longo. Eu escutava a voz de minha mãe ressoar dentro desse túnel. E foi no momento em que eu me acordei que tive uma surpresa inesperada. Minha mãe e meu pai estavam me olhando e me perguntavam se eu estava bem. De início eu respondi que sim, mas tinha a sensação que ainda não estava completamente acordado, pois o teto não era o do meu quarto. E também eu via uma velha escada de madeira, a mesma escada que descia para o porão da casa. Foi então que minha mãe perguntou o que eu estava fazendo no porão.
Nesse momento, eu me assentei no chão. Olhei para os lados e percebi que eu não estava em meu quarto, e sim deitado no piso gelado do porão. Eu passei a noite naquele lugar, e quando olhei na direção de uma velha cortina que tinha as costas de meu pai e minha mãe, eu vi uma daquelas sombras escondidas atrás daquela cortina velha. Aquilo ficou boa parte do tempo que nós estávamos ali me olhando. E foi por um pequeno momento em que eu olhei para meus pais e retornei a olhar para aquela cortina velha, que percebi que aquela sombra já não se encontrava mais ali. Minha família ficou me olhando com um semblante muito assustado, e também me perguntaram como eu tinha cortado o meu rosto. Eu fiquei sem saber, pois não lembrava como tinha chegado até aquele lugar. Então, depois de subirmos e eu ir até o banheiro, foi no momento em que eu olhei para o espelho que notei que meu rosto tinha 3 arranhões, e em meu corpo tinha o que parecia ser marcas de mãos. Depois disso, muitas outras coisas estranhas passaram a acontecer comigo. Eu vi aquelas sombras durante o dia. Sempre estavam em lugares mais escuros me observando pelos cantos da casa. Também começou a aparecer buracos por todo o terreno ao redor da casa. E alguns animais mortos. Esses animais, na maioria das vezes, estavam com boa parte de seu corpo rasgados, de uma forma que parecia que foram mutilados por grandes garras. Minha família já começava a se preocupar com toda aquela situação. Meu pai acreditava que alguém poderia estar fazendo tudo aquilo. Ele sempre dizia que alguém poderia não estar gostando de nós naquela região. E para piorar toda essa situação, a cada noite que passava, esses acontecimentos só aumentavam. Quando foi uma manhã, tão logo me acordei, no momento em que abri a janela de meu quarto, quando olhei para os fundos do terreno, notei que parecia ter uma pessoa muito velha, embrenhada por entre a mata. Eu tinha certeza que era uma mulher de idade bastante avançada. Durante todo o momento que fiquei na janela, eu fazia de conta que não estava a vendo, e ela continuava a me observar. Então saí da janela e caminhei em direção à porta. Meu pai ainda estava em casa. Então me aproximei dele e falei sobre o que vi do outro lado do muro. Ele ficou me olhando e me convidou para irmos até o fundo da casa. Então, depois de olharmos por cima do muro, o susto que levamos foi muito grande. Aquela velha já não estava mais na mata, mas notamos que por entre o mato alto, o que tinha em meio às árvores, eram muitos túmulos antigos. Esses túmulos vinham até para o muro, que separava nossa casa de todo aquele lugar. Foi então que meu pai percebeu que um pouco mais à frente tinha uma grande gaiola, que se encontrava rodeada por arame farpado, e em cada lado dessa gaiola havia o que parecia ser estátuas de índio. Cada estátua daquela segurava um artefato diferente. Uma delas tinha o que parecia ser uma botija de barro em suas mãos. A outra carregava o que parecia ser um livro muito velho. Essas estavam uma de frente com a outra. Aqui estava nos fundos da gaiola, e de frente para nós, estava com um de seus joelhos sobre o chão, e em uma de suas mãos tinha o que parecia ser um grande amuleto, feito de galhos e cipós retirados das árvores. Eu fiquei me perguntando o porquê aquela gaiola era rodeada por arames, e por que a sua porta estava aberta. Dentro daquela gaiola havia o que parecia ser uma sepultura, e estava aberta. A terra que foi retirada daquela sepultura parecia que tinha sido revirada por cachorros, pois a terra estava toda espalhada ao redor da sepultura. Eu também me perguntava por que a estátua do índio que tinha em frente daquela enorme gaiola estava sem cabeça e seus braços estavam atorados. Toda a estrutura que formava seu corpo estava com marca de arranhões. Meu pai, vendo tudo aquilo, falou que devíamos sair rápido dali. Também pediu para que eu não falasse nada sobre o que vimos com ninguém, inclusive com a minha mãe. Depois disso, nossos dias seguiram normais.
Fazia muitos dias e noites que não acontecia nada de anormal ao redor do terreno da casa. Eu não tinha mais nenhum tipo de pesadelo. Aquelas sombras pararam de aparecer para mim. Enfim, eu acreditava que nossas vidas tinham voltado ao normal. Isso era o que todos nós acreditávamos. Fazia muitos dias e noites que nada de anormal acontecia ao redor da casa e do terreno que moramos. Os terríveis pesadelos que me atormentavam durante minhas noites de descanso deixaram de me atormentar. Aquelas sombras pararam de aparecer para mim. Enfim, eu acreditava que nossas vidas tinham voltado ao normal. Isso era o que todos nós acreditávamos. Gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês. Alguma vez em suas vidas, durante uma noite de sono, vocês tiveram algum tipo de pesadelo ou sonho? E passado alguns dias vocês encontraram, ou até mesmo viram o que sonharam? Pois bem, foi isso que passou a acontecer comigo. Durante minhas noites de sono, eu tinha pesadelos que me atormentavam, e nesses pesadelos eu conseguia me ver saindo de dentro da minha casa e refazendo todo o caminho que me levava para os fundos da casa. Estranhamente, eu caminhava boa parte do caminho. Nunca completava o percurso. Eu sabia que aqueles pesadelos, de alguma forma, queriam me levar até aquela tumba que ainda se encontrava aberta. Pois cada noite que eu tinha esses pesadelos, o caminho que eu fazia era maior. E com isso, cada vez mais eu me aproximava daquela sepultura. Uma noite, tão logo subi para meu quarto e me deitei, eu já sentia meus olhos pesados. E com isso, não demorou muito para que eu pegasse no sono e já viesse a ser atormentado por aqueles malditos pesadelos. Dessa vez eu caminhei acompanhando toda a lateral da casa. Também fiz todo o restante do caminho, que me levava até o muro que nos separava de todo aquele lugar. Em meus pesadelos eu não hesitava. Tão logo eu me aproximei do muro, eu o pulei e passei para o outro lado. Eu conseguia ouvir o barulho daquilo rosnando ao meu redor. Essa criatura tinha o que parecia ser olhos de fogo. Então, quando eu cheguei na gaiola e tentei de alguma forma olhar dentro daquela tumba, parecia que alguma coisa ou alguma força maior segurava minha cabeça e não deixava eu olhar. Também escutava uma fraca respiração, que parecia vir lá de dentro. E por mais que eu relutasse para tentar identificar quem poderia estar lá, eu não conseguia ver nada. Sobre essa tumba, pairava uma fumaça completamente negra. Foi então, no momento em que resolvi olhar novamente para a mata, que acabei vendo a mesma criatura que corria ao meu redor, parada do lado de fora da gaiola me olhando. Aquele ser estava em pé como uma pessoa, e em sua boca eu vi o que parecia ser uma cabeça, e parecia ser a cabeça que faltava sobre o corpo daquela estátua do índio. Aquela fera, naquele exato momento, virou sua cabeça para o lado, então cuspiu o que é que fosse que estivesse em sua boca e lentamente caminhou em minha direção. Nesse momento eu escutava mais uma vez a voz de minha mãe. Ela me chamava pelo nome e sua voz estava quase inaudível. Eu a buscava por todos os lados que eu olhava, mas não havia. Eu me sentia tão perdido em meus pesadelos que parecia que não iria conseguir me acordar. Eu sentia minha mãe me chacoalhando na cama, tentando fazer eu despertar daquele maldito sono, mas de nada adiantava. Parecia que eu tinha que passar por aquilo para poder entender algo. Em meus pesadelos, eu ouvia a sua voz vindo de dentro daquela tumba aberta. Foi então, no momento em que me acordei, que vi minha mãe me olhando muito assustada, não conseguindo conter o nervosismo de me ver naquela situação. Ela me abraçou forte e chorou muito. Eu nunca tinha visto minha mãe tão nervosa daquela forma.
Depois de alguns minutos terem se passado, minha mãe me olhou e me perguntou como eu estava. E respondi que estava bem. Falei que estava tendo um pesadelo, mas não quis falar para ela como foi esse pesadelo. Então, à tarde, depois que meu pai chegou do trabalho, fui até ele e eu contei tudo o que havia acontecido. Falei para ele que o que vi parecia ser muito real. Foi então, depois de ouvir tudo o que eu falei, que meu pai me pediu para que eu ficasse de olho em minha mãe. Também falou que tentaria descobrir com os moradores locais sobre o cemitério que tinha nos fundos de nossa casa. Aquela situação já estava deixando a todos nós muito preocupados. E infelizmente, devido à gravidade de toda essa situação, nós não conseguíamos ver que a pessoa que mais corria perigo era minha mãe. Então, quando foi um sábado pela manhã, minha mãe estava lavando as roupas no porão da casa. E quando saiu para fora, para estender as roupas em varais que meu pai tinha feito nos fundos da casa, eu estava na janela de meu quarto, observando a mata que havia nos fundos de nossa casa. E vi o momento que minha mãe estava estendendo as roupas. Mas também vi aquela velha senhora, do outro lado do muro por entre as árvores. Aquela senhora olhava para mim e parecia mexer a sua cabeça em direção à minha mãe. A impressão que eu tinha é que ela movimentava sua cabeça, fazendo sinal de concordância. Quando olhei para minha mãe, notei que ela andava em direção ao muro, com seu braço erguido como se fosse colocar roupas no varal. Mas em suas mãos não havia nada. Ela então colocou suas mãos sobre o muro, e então eu pude ver o momento em que minha mãe se agachou, como se quisesse pegar embalo para pular o muro. Naquele momento, eu chamei por minha mãe e no momento em que ela olhou em minha direção, ela caiu desmaiada no chão. Então eu saí da casa e corri até ela, e foi no momento em que eu cheguei até ela e a chamei por algumas vezes, que ela voltou repentinamente, se levantou rapidamente e passou a agir como se nada tivesse acontecido. Parecia que ela não tinha notado o que havia acontecido com ela. Toda aquela situação já estava me deixando com muito medo. Se aquilo acontecesse novamente e meu pai não estivesse em casa, eu sabia que algo muito ruim poderia acontecer. Meu pai tentava encontrar outra casa. Ele não queria mais ficar naquele lugar. Minha mãe, por muitas outras vezes, eu a encontrei caída, pela casa ou pelo terreno. Então, quando foi uma manhã, meu pai se acordou e escutei ele chamando por minha mãe. Me levantei e no momento que fui abrir a porta, meu pai entrou e me perguntou se eu tinha visto a minha mãe. Então respondi que não. Meu pai no mesmo momento desceu para a cozinha e eu resolvi olhar pela janela. Eu acreditava que minha mãe poderia estar atrás da casa, mas o que vi foi algo que me deixou com tanto medo que no momento que tentei chamar por meu pai, minha voz parecia estar presa em minha garganta. Eu estava entrando em estado de choque. No momento em que meu pai entrou novamente em meu quarto e me viu imóvel tremendo muito, e também percebeu que minha voz estava presa, o único movimento que consegui fazer foi apontar em direção à mata. Mais exato, apontar para o local que aquela tumba estava aberta. Lembram que perguntei a vocês se alguma vez chegaram a ter algum sonho ou pesadelo com algo, alguém ou lugar? E se alguma vez vieram a cruzar ou tiveram contato com o que sonharam? Pois bem, tudo que vi em meu pesadelo estava acontecendo. Quando apontei para aquele lugar, eu e meu pai vimos que a terra daquela tumba já não estava mais ao seu redor. E para nossa agonia, vimos minha mãe soterrada até o pescoço. Somente sua cabeça estava para fora da terra. Seus olhos estavam fechados e de momento acreditávamos que o pior tinha acontecido. Foi então que eu e meu pai descimos as escadas rapidamente, saímos para fora da casa e corrimos em direção aos fundos da casa.
Foi apavorante. Eu escutava minha mãe me chamando. Sua voz estava bastante cansada. Parecia que alguma coisa estava sugando sua energia. Rapidamente pulamos o muro, e no momento em que chegamos até ela, toda a mata ficou em silêncio. Somente um forte vento soprava sobre a copa das árvores. Foi então que eu e meu pai vimos aquela senhora sair da mata e lentamente caminhou em nossa direção. Eu acreditava que o que eu via do alto da janela era apenas uma assombração. Naquele momento eu fiquei imóvel, somente olhando para aquela velha mulher. Foi então que ela gritou para nós não mexer naquela terra, e meu pai foi em sua direção. Ele se encontrava completamente fora de si. Então, no mesmo momento que olhou para ela e perguntou se ela tinha alguma coisa a ver com toda aquela situação, eu consegui ouvir os gritos que meu pai dava, ele xingando aquela velha anciã. Mas também percebi que ele tentava e não conseguia se aproximar dela. Então aquela senhora o olhou e falou para que ele se calasse. E foi de imediato que vi meu pai perder a voz. Aquela senhora olhou em minha direção e me chamou pelo nome. Também pediu para que eu me aproximasse dela. Caminhei em sua direção. Passei por meu pai e fiquei parado, à frente daquela velha mulher. Então ela se assentou sobre o tronco de uma grande árvore, que estava caída ao chão. Então, depois de me olhar e me analisar, falou quem ela era. Eu sou a anciã mais antiga de todo esse lugar. Vim observando vocês para avisá-los que vocês não poderiam ficar sobre o teto dessa casa, pois ela se tornou amaldiçoada. As sombras que você via em seus pesadelos, dentro de seu quarto e ao lado da sua cama, é a vida de muitas pessoas que foram ceifadas sobre essa terra que sua mãe se encontra enterrada. O que estava preso na tumba era a alma negra de um homem que em uma época passada, antes mesmo dos descendentes de seus descendentes passarem a existir, esse homem, guiado pela cobiça, pela luxúria, pela vaidade e pelo desejo de ser muito rico, acabou vendendo a sua alma para um ser demoníaco, conhecido como o Pai do Inferno. O inimigo daria tudo o que ele queria e tudo o que ele também esperava para a sua vida. E em troca, depois que esse homem chegasse em seu ciclo final de vida, o diabo poderia fazer com ele o que quisesse. Esse tratado foi selado com sangue. Foi dito que em vida gozaria de todos os prazeres que a vida poderia lhe dar. Mas nada foi dito sobre saúde em abundância. E como o inimigo joga sujo, esse homem acabou caindo em uma cilada armada pelo próprio diabo. Tão logo esse mesmo homem viesse a morrer, ele se tornaria uma criatura negra, sedenta por sangue, e encontraria prazer em destripar animais e pessoas desavisadas, o que deixava corpos de animais mortos em seu terreno. É uma força demoníaca que se alimenta fisicamente do medo, da carne e do sangue de suas vítimas. Este ser infernal é conhecido por muitos nomes, mas este possui o sangue de um legítimo skinwalker, ou seja, um lobisomem antepassado, vindo de uma tribo muito antiga, conhecida como Navajo. Essa criatura ressurgiu nessa terra com a ajuda do diabo. Muitas pessoas que viram essa criatura e tiveram uma segunda chance, pois conseguiram escapar do seu ataque, relataram que esse ser tem uma aparência muito parecida com um índio. Aquela velha anciã começou a descrever o que seria um skinwalker. Sua voz trêmula e sua aparência nos deixava um pouco abismados. E em meus pensamentos eu perguntava quem realmente ela era.
E se ela era uma bruxa? E também como ela sabia tanto sobre a tal criatura. Dizia ela que em meio ao povo navajo existia aqueles que encontraram uma forma através de bruxaria de passar por um tipo de metamorfose corporal. Muitas lendas se estendem pelo mundo, que relatam sobre as suas habilidades e afirmam que se um navajo se encontrasse em perigo, tal homem ou mulher possuía uma habilidade de entrar em mutação. Bastava encontrar um animal em seu caminho, tocar em sua pele e passaria a ficar igual, até mesmo durante o dia. Ela também falou que este que se libertou não é um lobisomem comum. Quem tinha o controle da criatura era um ancião indígena desta mesma tribo citada. Aquela mulher nos revelou que o mesmo demônio que entregou a maldição ao homem também foi o que recolheu o corpo do ancião indígena depois de morto, pois morreu como lobisomem e não voltou à sua forma humana. Este homem, que carrega essa maldição em tempos atuais, possui a forma humana apenas para carregar a maldição. A partir do momento que a cabeça e os braços de um de seus guardiões foi arrancada, a criatura voltou do inferno. O que aconteceu aqui foi uma troca. Sua mãe está no lugar dele e a cabeça do guardião está enterrada abaixo dos pés de sua mãe. Se vocês tirarem ela antes de trazer o lobisomem, ela terá sua vida ceifada. Então aquela senhora se levantou e caminhou em direção à minha mãe. Ela também falou que passaria o resto do dia e também a noite ao lado de minha mãe. Ela falava que a única coisa que precisávamos fazer era trazer o lobisomem novamente, o mais próximo da tumba, e o restante ela faria. Eu e meu pai não sabíamos como agir com toda aquela situação. No momento em que estávamos em casa, meu pai falou que essa criatura iria vir atrás de nós, pois o lobisomem sabia que a partir daquele momento também seria caçado por nós. Ficamos boa parte de toda a noite em meu quarto, olhando em direção à mata, e nada acontecia. Foi então que ouvimos uma forte pancada e acreditávamos que tinha vindo da frente de nossa casa. Não demorou muito tempo para escutarmos a porta da frente da casa sendo destruída e vindo ao chão. De dentro do meu quarto era possível ouvir rosnados e gritos e passos pesados. O que tinha entrado dentro de nossa casa estava revirando tudo. Demoraria muito para chegar até nós. A porta do meu quarto estava trancada. Também estávamos imóveis e em silêncio. Foi então que conseguimos ouvir os passos pesados da criatura subindo as escadas. Por um pequeno instante, tudo ficou em silêncio. E quando nos aproximamos da porta, eu consegui escutar a respiração baixa da criatura que estava do outro lado. Meu pai pôs a mão em minha boca e me puxou em direção à janela. Ele me ajudou a pular a janela e falou para que eu corresse para perto da onde minha mãe estava. E foi no momento em que eu pulei da varanda que eu vi o barulho da porta de meu quarto sendo derrubada. Meu pai tentou conter a fera, mas foi em vão. A criatura possuía uma força sobrenatural. Eu vi o momento em que meu pai foi lançado pela janela. Seu corpo estava completamente encoberto pelo seu próprio sangue, e meu pai estava inconsciente, devido ao impacto que seu corpo recebeu no momento em que se chocou com o chão. Eu corri até ele para ajudá-lo, mas antes mesmo que eu chegasse até o local que ele estava caído, aquele ser do inferno pulou a janela. Eu vi o momento exato em que aquela criatura se aproximou de meu pai e cravou suas enormes garras em uma de suas pernas. Parecia que a criatura estava se satisfazendo do nosso medo. Meu pai, temendo por minha vida, começou a se rastejar em minha direção. E vendo que não chegaria em mim antes daquele ser maldito, ele gritou para que eu pulasse o muro e corresse até a minha mãe.
Então eu olhei nesse momento para aquela criatura, e antes que ela se aproximasse ainda mais de mim, eu pulei o muro como meu pai pediu, e corri muito. Quando olhei para trás, vi aquele maldito lobisomem passar por cima do muro sem encostá-lo. Quando faltava poucos metros para que eu chegasse, até onde minha mãe estava com aquela senhora, a criatura conseguiu me alcançar. E antes mesmo de gritar por socorro, aquele ser bestial transpassou meus ombros com suas garras e me jogou ainda mais longe. Eu tentava me levantar do chão e não conseguia. Foi então, no exato momento em que aquele ser se levantou e se colocou em pé como uma pessoa, eu vi aquela fera se preparar para transpassar suas garras em meu corpo. Quando olhei para o lado, por entre a mata, vi meu pai caminhando sorrateiramente em minha direção. Ele se aproximou lentamente por trás da criatura e cravou uma pequena foice de mão sobre as suas costas. Eu fui solto pela fera e meu pai foi carregado para a mata. No mesmo momento que tudo isso aconteceu, eu corri em direção àquela grande gaiola. A porta estava trancada e no momento em que eu estava abrindo, ouvi o barulho daquele ser saindo novamente da mata. Aquela criatura caminhava lentamente em minha direção. Ele limpava o sangue que escorria de sua boca. Sangue que só poderia ser de meu pai. Neste momento, eu tive duas sensações ao mesmo tempo: medo e raiva. Medo de acreditar que aquele demônio poderia ter matado meu pai. E a raiva, que acabou fazendo com que eu corresse até aquela criatura. A pancada que aquela criatura deu em mim foi tão forte que eu fui lançado para trás novamente. E quando eu acreditava que tudo tinha chegado ao fim para mim e minha família, aquela velha saiu da gaiola e caminhou em minha direção. Eu vi aquela criatura ficar completamente furiosa ao ver aquela velha anciã. A criatura de imediato correu em sua direção e quando se aproximou, acabou caindo a seus pés. No mesmo momento que isso aconteceu, aquela senhora falou para que eu ajudasse minha mãe a sair da cova e deixar a cova aberta para que a fera fosse novamente presa. E foi isso que eu fiz. Então, quando faltava muito pouco para minha mãe sair daquele buraco, a criatura começou a se debater. A anciã mandava eu me apressar, e tão logo minha mãe saiu, eu me deitei sobre o chão e tirei a cabeça do índio. Não demorou muito para que a criatura se levantasse e corresse em minha direção. Nesse momento, aquela senhora gritou para que eu saísse da gaiola. E tão logo fiz o que ela me mandou, eu vi a criatura se aproximar de mim e começar a gritar muito. Seu corpo parecia se contorcer de dor. Então aquele ser, de alguma forma, foi puxado para dentro da tumba. E no mesmo momento aquela senhora se aproximou da gaiola e jogou sobre a criatura balas de prata derretidas com cinzas brancas. A criatura gritava e se debatia dentro daquele buraco. Mas foi no momento em que aquela senhora pronunciou o nome completo da criatura que tivemos a horrível surpresa de ouvir ossos estralando. Aqueles uivos viraram gritos e lentamente aquela criatura foi perdendo a sua forma corporal. E a única coisa que ficou sobre o fundo da tumba parecia ser uma pele ressecada. Enterramos o que sobrou daquele ser infernal. E para nossa surpresa, meu pai saiu da mata muito ferido, mas estava bastante consciente de tudo o que aconteceu ali. A cabeça do índio e seus braços foram colocados novamente no lugar. E depois que tudo isso acabou, aquela velha anciã veio até mim e me entregou a chave que abria a gaiola. Também falou que eu estava destinado a se tornar a pessoa que guardaria aquela tumba e que também não deixaria que nenhuma das peças fundamentais que os irmãos índios seguravam viesse a sumir. Eu aceitei a chave
Então aquela velha sumiu em nossa frente como fumaça. Passado algum tempo, meu pai conseguiu um bom dinheiro e o terreno que tinha atrás da nossa casa, onde estava o corpo soterrado da criatura, foi comprado por minha família. Depois disso, toda aquela área foi soterrada por meu pai, para que ninguém tivesse acesso nem à tumba nem às estátuas. A casa velha tinha sido derrubada e sobre todo aquele terreno foi construída uma nova casa. Cordiais uivos a todos. Boa noite.